Carolina Maria de Jesus foi uma escritora, lavradora, contista, romancista, cozinheira, empregada doméstica, poetisa, sambista. Ela teve uma vida multifacetada. Criou 3 filhos na favela do Canindé, onde viveu entre 1947 e 1960. Era uma mãe solteira, catava papel e materiais recicláveis durante o dia e nas horas vagas escrevia e produzia sua arte. Audálio Dantas, fazendo uma reportagem na favela do Canindé, ele trabalhava na revista O Cruzeiro, conheceu Carolina e ela o levou até o seu pequeno barraco e mostrou vários cadernos de poesia, suas memórias, seus romances, mas ele se interessou pelo diário, pela contundência daquela escrita testemunhal e disse a Carolina que ajudaria a publicar. E em 1960, ela teve o seu primeiro diário publicado, Quarto de Despejo, Diário de uma Favelada, que foi um sucesso editorial. Nos 3 primeiros dias, Carolina vendeu 10 mil cópias, era algo fabuloso num país como o Brasil. E rapidamente o livro foi traduzido para aproximadamente 14 idiomas e distribuído em 40 países, tendo um sucesso muito grande nos Estados Unidos. Ela foi convidada a participar de vários eventos políticos, artísticos, acadêmicos, foi entrevistada por jornais e revistas nacionais e internacionais, teve a oportunidade de viajar por todo o Brasil, ou por parte do Brasil e América Latina, e conheceu várias pessoas ligadas a uma elite cultural paulistana. Tudo isso foi muito passageiro. Com a publicação do segundo diário da Carolina, Casa de Alvenaria, Diário de uma Ex-Favelada, ela começou a ser esquecida. Esse diário já não foi bem recebido porque ela faz uma crítica a toda essa, que eu chamo de visibilidade espalhafatosa. Ela mesma fez a crítica desse processo de reconhecimento. Nesse momento, a Carolina é aconselhada a parar de escrever, a parar de publicar, mas ela nunca seguiu conselhos. Ela dizia, eu não nasci para ser teleguiada e eu vou fazer o que eu acho que tem que ser feito. Para ela, a literatura não era algo simplesmente que ela optou, era uma condição de vida. E publicou mais 2 livros em vida, só que aí com dinheiro próprio. Um romance, Pedaços da Fome, muito raro, difícil de ser encontrado, e um livro chamado Provérbios, bastante instigante também. Após isso, Carolina sofreu um processo de esquecimento e faleceu em Parelheiros, quando morava em Parelheiros, num sítio que ela mesma comprou. A Carolina deixou um grande material manuscrito, praticamente todo inédito. Grande parte desse material está no Arquivo Público de Sacramento. Há algum material no Moreira Salles, do Rio de Janeiro. Alguma coisa na Biblioteca Mindley, da USP. Microfilmes na Biblioteca do Congresso, em Washington. Na Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro e mais recentemente na UFMG, mas nem tudo foi microfilmado. Conforme vai passando os anos, novos cadernos vão sendo descobertos. Como a Carolina se mudou várias vezes e fazendo parte de uma comunidade em movimento, os materiais foram se dispersando. Com a divulgação dos manuscritos nos anos 90, ela foi retomada por vários estudiosos, mas a produção crítica ainda permaneceu, como vinha anteriormente, com o foco voltado mais para o primeiro diário, o Quarto de Despejo, e os aspectos testemunhais da obra da autora. Mesmo os trabalhos que tentaram se distanciar ficaram muito presos, muitas vezes, a questão da carência e da precariedade material. Isso criou uma visão da Carolina como uma escritora da carência, uma coisa surpreendente ou algo milagroso até. Quando a gente vai para um eixo teórico-metodológico um pouco diferente disso, que é o que eu proponho no meu trabalho, você tem uma visão mais ampla que retira a Carolina desse universo de carência. Para isso, você precisa sair um pouco desse contexto de São Paulo nos anos 50 e 60 e buscar a relação da Carolina com o mundo num período anterior, que é o seu período de formação. Carolina nasceu numa cidade chamada Sacramento, em Minas Gerais, provavelmente em 1914, pelo que se sabe até o momento. E foi lá que ela teve contato com uma confluência cultural, o contato diário com seu avô, ex-escravo de origem banto. Esse avô
tinha uma posição moral muito severa, que tem origem nessa cultura africana também, essa cultura afrocristã. Ele é o ancestral. Ele, Carolina, em suas memórias, coloca nessa posição. Um segundo ponto de formação foi o oficial de justiça, Manuel Nogueira, que era um homem mulato, que todas as tardes, em frente à farmácia em Sacramento, lia para os negros que não podiam ler. Ele lia os jornais da época, com as notícias da Primeira Guerra Mundial, os poemas de Castro Alves, os pensamentos de Rui Barbosa e do José do Patrocínio. Foi com ele que Carolina começou a exercitar o seu pensamento crítico. E, em terceiro ponto, os anos em que ela passou no Colégio Allan Kardec, que, apesar de ser só 2 anos, era um colégio que tinha uma educação inovadora, visando o autodesenvolvimento. Lá ela aprendeu a ler. E tem uma passagem muito bonita, isso tudo a gente pode ver nas memórias da Carolina, onde ela percebe que está lendo. Ela era criança, ela desce, sai do Colégio Allan Kardec e começa a correr pela cidade lendo todas as tabuletas. E quando chega em casa é uma decepção, não tinha nada a ser lido numa casa de cultura oral, né? E aí a vizinha emprestou para ela o primeiro romance que ela teve contato, que foi Escrava Isaura. E ela ficou impressionada a tal ponto que a literatura a conquistou definitivamente. A partir desse ponto, Carolina começou a ler tudo o que ela podia, desde Camões até os românticos brasileiros, os poetas eram sua preferência, mas também escritores franceses renomados e folhetins. Há uma diversidade de literatura que a acompanhou por toda a vida e que fez com que ela ganhasse um gosto e recriasse isso na sua literatura. No meu trabalho, eu estou procurando deslocar, então, um pouco o olhar da publicação do Quarto de Despejo e buscar uma nova faceta da Carolina, que é essa relação que ela tem com a África ancestral. Nos seus primeiros anos de vida, Carolina participou de um universo de entrecruzamento cultural muito grande, um universo afro-euro-americano, ou como queiram, afro-euro-brasileiro. Ela conseguiu conviver com várias tradições, ideias que circulavam pelo Atlântico e que se unem numa trajetória de migração. E ela condensou isso na sua obra. Quando ela se afasta desse universo comunitário de Sacramento, é que ela começa a escrever. No processo migratório, muitas coisas ficam perdidas, mas muitas coisas você carrega com você. Não são elementos materiais, são aquilo que faz a sua pessoa, o seu diferencial. É possível fazer uma leitura da Carolina que retira ela do universo de carência e coloca ela num universo de riqueza cultural, de nobreza, dignidade e soberania. A Carolina muitas vezes foi considerada uma escritora que não tem uma literatura que se sustente por si mesma, mas isso depende do olhar que você coloca no texto. Você pode exigir muito da Carolina, desde que você tenha essa visão mais ampla da sua literatura. Eu acho que o interesse não é estritamente literário, ele é literário, histórico, antropológico, filosófico. Você pode também exigir dela, como muitas pessoas têm feito, como sendo uma precursora da literatura marginal, da literatura de periferia. Eu acho uma leitura interessante, mas não é só isso. O fato é, a Carolina existiu, ela escreveu e a obra dela é instigante. Ela aponta para cenários não interpretados ainda da cultura afro-brasileira e da cultura brasileira. É uma forma de se fazer literatura em movimento. E não é uma forma de fazer literatura em movimento por opção apenas. A literatura de Carolina é uma experiência de vida.